Hinduism, they say that man, Hinduism, they say that man, the Lord is God. In the heaven above and on the earth below, there's nothing else. There's nothing besides God. God is the I am. Over in Hinduism, they say that man is God. God is the I am. Over in Hinduism, they say that man... Olá, amigos, namastê. Jesus voltará uma vez mais. Cristãos em todo o mundo aguardam o retorno de Jesus. Hoje se fala muito na vinda do anticristo, primeiramente, os 4 cavaleiros do Apocalipse, e no final, o retorno de Jesus, que deverá vir em Israel, deverá descer em Israel no mesmo lugar onde ele ascendeu, onde, segundo a crença em sua ótica ortodoxa e dogmática cristã, Jesus teria ascendido aos céus. Naquele mesmo lugar, segundo creem muitos cristãos, ele retornará e reinará por 1000 anos. Essa é a crença sob a ótica ortodoxa cristã. Qual a visão do yoga a respeito disto tudo? Inclusive, tem um diálogo, trouxe aqui um diálogo de um rabino com um pastor, não é um pastor cristão, sobre a visão de Jesus, o que o judaísmo, o que os judeus pensam a respeito de Jesus. Por que não aceitam Jesus como o Messias? Primeiramente, a ótica do yoga. Quem é Jesus? O yoga, como todos nós sabemos, fala há milênios a respeito dos avatares, as divinas encarnações, que de tempos em tempos vêm ao mundo trazer ensinamentos e apontar o caminho de moksha, libertação, a salvação. O Senhor Krishna, há 5 milênios, afirmou no Bhagavad Gita, a canção do Senhor, sempre que o mal prevalece, a desordem, o adharma prevalece, o crime prevalece, eu me encarno como avatar, era após era, para a salvação dos justos e a destruição do mal sobre a terra. Essa é a promessa do avatar no hinduísmo. No budismo nós temos a promessa do Avalokitesvara, o Buda da compaixão, que após derramar lágrimas profusas de karuna, compaixão por todos os seres sencientes, formou-se um lago, e dali surgiu uma deusa, Kuan Yin, a deusa Tara, com 1000 braços e em cada mão um olho, prometendo a salvação de todos os seres. Enquanto houver um irmão sofrendo na terra, afirmou Yogananda, eu voltarei. Ainda que com os pés sangrando, eu voltarei. Então essa é a promessa do Avatar. O Avatar é o ser divino, é aquele que em verdade realizou Deus, descobriu ser ele uno com o Senhor, uno com Deus. Como afirmei, Rama, Krishna, Buda, Jesus, o próprio Paramahansa Yogananda, em pleno século XX, andando nas ruas dos Estados Unidos, foi um avatar, uma encarnação divina, alguém que realizou o mais elevado estágio de consciência Nirvikalpa Samadhi. Então, sob a ótica do yoga, Jesus é um avatar, é uma encarnação divina, uma e não a única. O concílio de Niceia e também o de Constantinopla, conhecido como Credo Niceno-Constantinopolitano, criou a ideia de ser Jesus o único consubstancial com Deus, quando em verdade quem é consubstancial com Deus não é Jesus, mas o Cristo, a consciência crística, que há milênios na Índia se fala a respeito de Vishnu, a trindade cristã, Pai, Filho e Espírito Santo, é conhecida na Índia como Brahma, Vishnu e Shiva. Vamos assistir a esse diálogo entre o rabino e o pastor e as coisas ficarão mais evidentes, mais claras. Porque o judaísmo não aceita Jesus como Messias, porque os ensinamentos de Jesus, em verdade, vêm do yoga e não do judaísmo ortodoxo, não em sua visão ortodoxa e dogmática, mas do yoga, da Kabbalah, que é o lado místico, sim, do judaísmo, e do yoga. Quando Jesus afirma a sua divindade, a sua unidade com Deus, ele fala como um yogi, e não como um profeta do Antigo Testamento, do judaísmo, apesar de sabermos
que Moisés, Elias foram homens santos que tiveram essa unidade com Deus. É dito no yoga que aquele que vê Deus, como ocorreu com Moisés, torna-se semelhante a Deus, torna-se uno com Deus. Aquele que vê Brahma torna-se Brahma. Então Moisés, ao ver eu sou o que sou em uma sarça ardente, e que esotericamente falando representa a coluna vertebral, quando Moisés tem essa visão da sarça ardente, do eu sou o que sou, em verdade ele viu Deus dentro dele mesmo, no Sushumna Nadi, na coluna vertebral. Quando Yogananda chegou à América, ele disse: Deus está na coluna vertebral. Mas vamos assistir ao vídeo do rabino, do diálogo do rabino com um pastor evangélico. Hi, Joel. How you doing? How are you, Rabbi Lux? Welcome to Yerushalayim. Well, we appreciate it. Rabbi Lux? Hi. Call me Gutman if you like. How can I help you? Well, we're looking for an honest response to the teachings of Jesus. And That's good. Okay. Let me explain to you. An honest response. A little story to explain it. Once upon a time, there was a king. The most special, beloved king you could ever imagine. Now, this king had many, many, many children. But for some reason, one of his children became the most famous. And much of the population called him the prince. One day, the king and the prince came to a village. And the whole village got so excited, and they went out and they welcomed the prince. How do you think the king felt? The man you call Yashka, this guy, he said, here's how you pray. Our Father, you guys are focusing on a man, and you're forgetting God, the Father. well, let me ask you this. I mean, Eu vou parando e comentando o que achar interessante. Jesus deixou claro quando Tiago perguntou a ele: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: Eu estou convosco há tanto tempo e não me reconheceis. Quem vê ao Filho vê também ao Pai. O mistério da Trindade, da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Brahma, Vishnu e Shiva, é exatamente esse. Quando Jesus encarna a consciência do Filho unigênito, o Cristo, existe a unidade com o Pai. E, ao mesmo tempo, de forma paradoxal e muitas vezes incompreensível para a nossa mente racional, existe também uma certa diferença. Com o advento da física quântica, os físicos observando em laboratórios de altas energias as partículas subatômicas, nós temos ali um paradoxo da onda-partícula do corpúsculo, ou seja, do elétron. O elétron, se você coloca ali um contador Geiger, o físico sabe onde o elétron está. Mas sem o contador Geiger, o elétron se transforma em ondas não quantificáveis. The Lord is God. In the heaven above and on the earth below, there's nothing else. There's nothing besides God. God is the I am. Over in Hinduism, they say that man is God. That's idolatry. God is all. Vejam o que ele disse. No hinduísmo existe essa afirmação de que aquele homem é Deus. E então é idolatria que um homem afirme ser Deus. Ora, o fato de Moisés não ter afirmado a sua unidade com Deus não significa que ele não pensasse exatamente como os hindus. Assim como Elias, o que Moisés fez, o que Elias fez, somente Deus pode fazer. Quando Yogananda chegou à América, ele disse: Deus está na coluna vertebral, o bastão de Moisés, com o qual ele produziu os milagres, quando ele abre as águas do mar, ou quando ele bate com o bastão na pedra e da pedra sai água, esses milagres promovidos por Moisés, o bastão, esotericamente falando, significa a coluna vertebral. É onde estão os chakras, os centros de energia, Sushumna Nadi. É aqui na coluna vertebral que está Deus. Teresa de Ávila, a grande doutora da Igreja, a mística católica,
ela falava a respeito das 7 moradas. As 7 moradas são os 7 chakras. Ela dizia: a alma é semelhante a um castelo de cristal com 7 moradas. Podemos sentir Deus de 7 formas diferentes ao longo da coluna vertebral, Sushumna Nadi. Do Apocalipse de João: eis que me virei e vi um semelhante ao Filho do Homem em meio a 7 candelabros de ouro. A visão de João de Jesus. Ele viu Jesus em meio a 7 candelabros de ouro. Os 7 candelabros de ouro são os 7 vórtices, os 7 chakras, as 7 igrejas, os 7 selos dentro de nós, como afirmou Teresa de Ávila, doutora da Igreja. Sem essa compreensão mística e esotérica, diremos que os hindus são idólatras, quando na verdade eles adoram ao Deus vivo, o Deus real, que vem, como Krishna afirmou, sempre que o Dharma declina e o Adharma, o crime, prevalece, eu me encarno. Deus encarna como homem na Terra. O judaísmo não aceita isto, o judaísmo ortodoxo, em sua ótica e sua visão ortodoxa, dogmática, porque não existe no Antigo Testamento um texto mais claro sobre isto. No entanto, Jesus, para quem crê em Jesus, ele afirmou essa unidade com o Senhor, exatamente como os yogis da Índia já haviam afirmado. E aqui vemos verdadeiramente essa tradição ligando o cristianismo com o hinduísmo, com o yoga, para bom entendedor. Isso não é idolatria. So it's idolatry for a man to claim to be God. E mais interessante, ao afirmar que isso é idolatria, ele faz exatamente como aqueles fariseus que pegaram em pedras para apedrejar Jesus, quando Jesus afirmou a sua unidade com Deus, quando ele afirmou ser filho de Deus, pegaram em pedras para apedrejá-lo. Então, a mesma visão da época de Jesus, do judaísmo ortodoxo dogmático de há 2000 anos, prevalece ainda hoje na mentalidade de muitos judeus, de que isso é idolatria, que Jesus, ao afirmar a sua unidade com Deus, estava promovendo uma blasfêmia, um pecado contra Deus, contra o Senhor. Ora, pensemos, se Krishna estivesse lá nessa mesma região, na mesma época, há 2000 anos, e afirmasse aos fariseus, aos judeus da época, o que ele afirmou a Arjuna: eu sou o pai deste universo, a mãe, o sustentador, a sílaba Om, o Senhor. Se Krishna estivesse lá há 2000 anos, ele teria sido crucificado como Jesus foi, porque o que Jesus afirmou é o mesmo que Krishna afirmou. Krishna, ao dizer eu sou o pai deste universo, ele fala como Pratyagatma. Pratyagatma é aquele que tem consciência de ser a alma, e a alma é semelhante ao espírito. Jesus faz a mesma coisa ao dizer que antes que Abraão fosse eu sou, ou eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ou se quem vê ao filho vê também ao pai. Isso é yoga. Isso é yoga. God is all. If he says that it's all God, including me, that's not idolatry. God is unlimited. God is infinite. That man is not infinite. He's limited. You believe that Jesus Ele diz, esse homem não é infinito, é limitado. Deus é infinito. Ele talvez não conheça o paradigma da holografia, o paradigma holográfico da ciência contemporânea, que diz que o todo está nas partes. As partes estão no todo e o todo nas partes. Ou seja, se você pega uma gota do mar, qualitativamente falando, a gota do mar possui as mesmas qualidades químicas do mar inteiro, não quantitativamente, obviamente, mas qualitativamente a gota do mar ela é salgada, assim como o mar é salgado. Dentro de uma gota, a gota do mar contém toda a informação química do mar inteiro. Então, Deus é o infinito, mas ele também está no finito. Ele também pode estar no finito, como está nos avatares, nas divinas encarnações.
Continuemos aqui o diálogo dos dois. kept the Sabbath? He said he didn't, according to that book. Okay. And then, Moses said, excuse me, Okay. in Moses' time, a man broke the Sabbath by gathering sticks. And they asked of God what they should do. In those days, a person would be killed for doing such a thing. Now, in that book that you have, he went and he picked plants on Sabbath, and he said, man is greater than Sabbath. Sabbath's here for man. or so he he- claimed that he was the Lord of the Sabbath. Uh-huh. Okay, so now we have the Bible that says don't pick plants on Shabbos, on Shabbat, and we have this man come along and say, it's okay. Now, am I going to accept him? Look what happened. We don't have to go by faith anymore. Every single Jew who followed that religion, that belief, his grandchildren are Luke and John. They're not Jews anymore. Your belief spells, God forbid, the destruction of my people. That I don't want. So another thing that Jesus did is they brought him a man and they laid him before him. He was crippled, and he said to the man, your sins are forgiven. And that was called blasphemy. Why? Well, because a man can't forgive another man's sins. God has to forgive the person's sins. Okay. And so I could say your sins are Em relação ao Shabá, né, o dia de sábado, era proibido pelos judeus fazer qualquer coisa no dia de Sabá, de Shabá, no dia de sábado. E Jesus foi questionado pelos fariseus porque seus discípulos estavam colhendo cereais no dia de Shabá. E isso era um pecado que poderia ser pago com apedrejamento. E Jesus, sendo Deus, assim como Krishna, assim como Rama, encarnação divina, uma encarnação divina, ele disse com autoridade: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Errais quando não está escrito em vossa lei, quando Davi teve fome e os seus e entraram no templo e comeram do que estava sobre o altar. Está escrito na lei, ou seja, está escrito na Torá, está escrito no Antigo Testamento, que Davi, quando teve fome em dia de sábado, entrou no templo e comeu da oferta que estava sobre o templo, sobre o altar. E ele também questiona que um homem não pode perdoar os pecados de outros homens. O Avatar pode. O Avatar pode absorver sobre o seu próprio ser, porque o Avatar, a encarnação divina, já não tem mais karma. E por compaixão, Karuna, ele pode absorver em seu próprio templo corporal, em seu próprio corpo, o karma dos outros para ajudar, por Karuna, por compaixão, por amor, ele pode ajudar. Então é dito que quando Jesus foi crucificado, a crucificação não foi em vão. Ele absorveu em seu próprio corpo, em seu sofrimento, o karma de seus discípulos. E por isso, posteriormente, surgiram grandes santos na cristandade, como um São Francisco de Assis, uma Teresa de Ávila, um São João da Cruz, um Santo Antônio de Pádua, e tantos outros santos autênticos que surgiram ao longo dos séculos de cristandade, apesar de todos os erros da igreja, do clero, não é? O que a igreja erra, onde existem seres humanos, existe erro, mas existem também os santos. Nós não podemos condenar toda uma tradição e uma instituição pelos erros de alguns, quando existem ali no meio homens e mulheres santos que testificaram a autenticidade de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. given. What's the proof of that? And that teaching, bottom line, I mean, at its core, before Abraham was, I am forgiving sin, greater than the temple, I and the Father are one. What he's doing is he's claiming to be God, correct? I lived in India for 2 years, and over there they say when you become God realized, you say, I am God, I am. They say, I've seen it over there. Talk about thousands and thousands of people. He's not the only one that came up to that conclusion. Sure. And what we come up to say, we don't come up and say, I am God. Viram o que ele disse? Eu vivi na Índia, por lá isso é normal. Avatares que afirmam ser encarnações de Deus, mas não no judaísmo. É o que ele quer dizer aqui. Então, os ensinamentos de Jesus vêm da Índia, vêm do yoga. E Jesus foi um yogi, de fato. Ele foi, em verdade, um oriental, como Yogananda dizia, tanto de nascimento quanto de ensinamentos,
porque ele nasceu onde? No Ocidente? Ele nasceu nos Estados Unidos, no Brasil? Essa época o Ocidente nem era conhecido, pelo menos oficialmente falando, o Ocidente não era conhecido. Ele nasceu no Médio Oriente. E os ensinamentos dele são orientais, os ensinamentos de Jesus são orientais, mas que foram adaptados para o Ocidente. Mas a origem dos ensinamentos de Jesus é oriental. Inclusive, os reis vindos do Oriente, os reis magos, devemos sempre lembrar, os magos vindos do Oriente foram rishis, sábios iluminados, seguindo não uma estrela física, como muitos acreditam, mas o Kutastha Chaitanya no ponto médio entre as sobrancelhas, como ensina Yogananda. Aqui, no ponto médio entre as sobrancelhas, existe uma estrela pentagonal, o olho telescópico, e foi seguindo essa estrela aqui na testa, o olho espiritual, que os rishis, sábios iluminados, vieram da Índia, no momento do nascimento do Avatar, há 2000 anos, Jesus. When we understand the truth, we say, God is all, including me. Right. They're different. Okay. This argument's been going on for 2,000 years. I don't think I'm going to change your mind and understand. You're a pastor in the church. You have your book and your way of understanding. You're going to keep on saying it says what you want to say. What I would like you to learn, you're a decent human being. Go to the Father. Go to the King. You're always focusing on, I read that you say you're here only to serve Yashka. You're here only to serve him. Serve the Father. Serve the King. He's the one. He's the creator of all. O Avatar, o Mestre, o Guru, é um link com Deus, com o Pai. Nós precisamos de homens santos, profetas. Nós precisamos de paradigmas perfeitos, como foi Jesus, como foi Krishna, como foi Buda. Nós precisamos de um Yogananda que nos aponte a seta, o caminho de volta para o Pai. Sem isto, nos perdemos, nos tornamos órfãos. Porque o Pai é o eterno, absoluto, invisível, inefável, quase inalcançável. E é por isso que Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós precisamos do Filho unigênito que nos leve de volta ao Pai, que é Espírito. Então, o papel do Filho unigênito, de Krishna, de Rama, de Buda, de Jesus, de um Yogananda, é nos levar de volta para casa, nos pegando pela mão, como filhos pródigos, levando-nos de volta para casa. Esse é o papel do Avatar. Esse é o trabalho do Avatar, da divina encarnação, do Filho de Deus, de nos levarmos de volta ao reino. Esse é o grande significado. E em relação ao retorno de Jesus à Terra, que muitos ainda sob a ótica ortodoxa cristã acreditam que ele voltará no alto do céu para que todos os olhos o vejam, não será assim. Ele mesmo afirmou: o reino de Deus não vem com aparência ostensiva. Lucas capítulo 17, versículos de 20 a 25. Ninguém poderá dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. E Yogananda disse: aqueles que esperam, que aguardam o retorno de Jesus visível, cansarão de esperar, porque Deus não é arrogante. Isso seria arrogância da parte de Deus. Ele nos criou. Ele criou este mundo com todas as dificuldades, com todas as tentações de Satã, que é Maia personificado, de Maiá. Então seria arrogância da parte de Deus vir do alto para nos julgar, como um pai que julga seus filhos, suas crianças. Que pai é esse? Onde está o amor? O pai ama justos e injustos. Ele faz nascer sobre o sol sobre justos e injustos. Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Se ele vier colocar os bodes e as ovelhas, um de cada lado, para o fogo eterno, os malditos para o fogo eterno, e os benditos de meu Pai para a vida eterna, ele será um hipócrita.
Ele será alguém que é um hipócrita, alguém que diz algo, ensina o amor e o perdão 70 vezes 7, mas na prática age de forma diferente daquilo que fala, daquilo que prega, daquilo que ensina. Porque se nós devemos perdoar 70 vezes 7 vezes, ou seja, infinitamente, porque Deus, sendo bom, como Jesus mesmo afirmou, não nos perdoará. O julgamento ocorre durante a existência, ou as existências, as reencarnações. Quando agimos mal, colhemos mal karma, porque estamos em demérito kármico, a punya karma. Mas a danação eterna é um julgamento injusto para com filhos. O que Deus mais deseja de nós é a nossa salvação, e não a nossa perdição eterna, um fogo eterno, em um sofrimento atroz e eterno. Isso não é justo, não seria justo da parte de Deus, que nos ama e que nos ensinou o amor e o perdão. Isso sim é o verdadeiro ensinamento de Jesus. Ele tem de voltar, sim, mas é dentro de nós, como afirmou Yogananda. O Cristo tem de retornar uma vez mais, mas é em nós, em nossas mentes, em nossos corações, em nossas consciências. O Cristo tem de despertar em nós, como afirmou o Senhor Buda, assim que alcançou a iluminação. Maravilha das maravilhas, todos possuímos a natureza de Buda. Esse é o significado da segunda vinda de Cristo. Leiam o livro A Segunda Vinda de Cristo, de Paramahansa Yogananda, editora Self-Realization Fellowship. Lá, Yogananda explica todo o Novo Testamento sob a visão esotérica. Yogananda tinha a visão de Jesus. E Jesus explicava passagem por passagem do Novo Testamento a Paramahansa Yogananda pessoalmente. Um dos discípulos de Yogananda, o irmão Anandamoy, afirmou certa vez que quando entrou no escritório onde Yogananda estava ali fazendo a interpretação do Novo Testamento em êxtase, em samadhi, o ambiente, o escritório, estava em uma energia tão poderosa que ele teve a nítida sensação de caminhar para dentro de Deus. Um tempo depois, Yogananda saiu do escritório ainda em êxtase, e a energia que emanava do corpo do santo Yogananda, Paramahansa Yogananda, era tão elevada que empurrou literalmente o irmão Anandamoy para trás. E ele, com os olhos em Shambhavi Mudra, com a consciência aqui no Kutastha Chaitanya, disse: os 3 mundos flutuam em mim como bolhas. Um Purna Avatar, uma encarnação Purna de Deus na Terra em pleno século XX, andando nas ruas dos Estados Unidos. Namastê.